Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá! Hoje estamos aqui para mais um Hemoplay em família, com um tema super interessante. Quando transfundir pacientes não dependentes de transfusão, tenho aqui os meus amigos, a doutora Sandra Loggetto, a doutora Viviane Pessoa e o doutor Aderso Araújo. Eu queria que eles se apresentassem para a gente falar um pouquinho quem eles são. Lógico que todo mundo já conhece, afinal é uma grande família dentro da talassemia, mas seria legal vocês falarem um pouquinho. Tá bom, eu acho que por ordem alfabética eu posso falar, né? Isso. Bom, eu sou Aderso Araújo, sou hematologista no Recife, trabalho no Hemop, que é o hemocentro daqui, e cuido desde a década de 80, 1980, dos talassêmicos aqui. Portanto, a minha turminha, que era mais jovem, agora já está bem mais velhinha, com algumas perdas aí no meio do caminho. Poucas, mas valiosas. Então, eu trabalho aqui com esse grupo também, né? A gente trabalha junto da equipe com o Ministério da Saúde, com a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, e estamos aqui para conversar com todo mundo aí, para dizer algumas coisas sobre essa doença tão querida da gente. Sandra? A gente vai mais para o final do alfabeto. É. Meu nome é Sandra Loggetto, eu sou hematologista pediatra em São Paulo. Eu trabalho no Banco de Sangue de São Paulo, do grupo GSH, onde lá nós temos o nosso ambulatório transfusional, focado nas pessoas com talassemia e anemia falciforme. Trabalho também no Hospital Infantil Sabará. E nós temos aí trabalhado bastante junto à BHH, promovendo essa informação com foco nos pacientes, nos familiares, também projetos com a Abrasta, e estamos aqui para esclarecer as dúvidas e, por favor, perguntem que ao final nós vamos responder. Vivi? Bom, eu sou Viviane Pessoa, sou médica hematologista no Hemorrio, no Rio de Janeiro. Sou responsável pelo atendimento aos pacientes com talassemia matriculados no Hemorrio, já há alguns anos atuando, e também trabalho no grupo GSH, onde nós realizamos as transfusões ambulatoriais dos pacientes com talassemia ligados à clínica privada, e muito feliz em fazer parte desse grupo seleto, de pertencer ao comitê científico da Abrasta, junto com esses experts, né, que estão aqui presentes também, entre outros. Então, já são muitos anos me dedicando à talassemia. Como os meus colegas, é uma doença que, assim, sou muito apaixonada por trabalhar com ela, apaixonada pelos pacientes, e como a Derso falou, alguns envelheceram, né? Juntamente comigo, alguns envelheceram, então a gente tem aí já alguma experiência com esses pacientes que começamos a tratar ainda jovens e que agora já estão numa faixa etária mais avançada, e é um prazer enorme estar aqui. Bom, então eu fiquei por último, porque acabei me esquecendo de me apresentar. Eu sou Mônica Veríssimo, sou hematologista e hemoterapeuta pediátrico, trabalho no Centro Infantil Boldrini, em Campinas, sou responsável pelo ambulatório de transfusão das pessoas dependentes de transfusão, faço parte do Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da BHH, e estou como consultora técnica do Ministério da Saúde, dentro da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados. E como todos já falaram, concordo plenamente, somos todos grandes apaixonados por essa patologia tão rara e que precisa cada vez mais ser divulgada para que os pacientes possam ter acesso ao melhor tratamento que hoje está disponível no mundo. Você vê que não falei nem no país, está disponível no mundo, porque o Brasil tem um tratamento de excelência também. Então eu vou começar justamente perguntando, assim, não é o nosso primeiro Hemoplay, nós tivemos já outros Hemoplays, mas eu queria recordar
vou pedir para o Aderson falar recordar para o nosso público, o que é talassemia não dependente de transfusão? Porque às vezes existe uma certa confusão, então queria que você desse uma recordada para todo mundo que está aqui na nossa audiência. Pois é um termo assim relativamente novo para a gente, né? Porque nesse grupo de pacientes que não dependem de transfusão regularmente, não é? Tem os pacientes daquilo que a gente chamava talassemia intermediária ou intermédia, que é uma situação de combinação molecular, de combinação de situação da quantidade de hemoglobina produzida, né, que vai de uma forma, como a gente diz, espectral, é um espectro muito variável. Dentro de uma situação em que o indivíduo tem uma forma leve, mais leve da talassemia homozigota intermediária, até uma forma mais intensa, que vai precisar de transfusão. Não é porque o indivíduo era talassêmico ou é talassêmico intermediário que, eventualmente, ele não precisa de transfusão. Mas aquele que precisa sempre de transfusão a cada 21 dias, ou mensalmente, ou quinzenalmente, aí vai depender da situação clínica de cada um. Esse passa a ser o dependente de transfusão. Aquele que não está dependendo tanto passa a ser a não dependente. Essa é uma questão que evolui, que vem evoluindo como a medicina vem evoluindo, e a gente pode até modificar esse termo adiante. Mas, hoje em dia, não dependente de transfusão é aquele que não está fazendo transfusão regularmente a cada 21 dias ou a cada 15 dias, mas que eventualmente pode precisar ou passar a ser dependente lá na frente. Então, pegando esse gancho que você falou assim, passar a ser, então ele não é dependente, ele passa a ser dependente. E por que os pacientes passam a precisar de transfusão? Vivi, o que você pode falar? Por que eles passam a ser dependentes de transfusão? O que acontece com a indicação? Bom, a gente tem períodos transitórios, né, de necessidade transfusional, como gravidez, procedimento cirúrgico, processos infecciosos. Então, temos esses momentos que são transitórios. Úlcera de perna também seria uma indicação, mas o que a gente observa, a gente que já está há vários anos, que na medida que esses pacientes com a talassemia intermediária, né, que antes chamávamos assim, que com o envelhecimento ele pode passar a ter uma necessidade transfusional, porque é uma medula óssea que trabalha né, tem um volume de trabalho, vamos dizer assim, uma produção grande de hemácias, tentando compensar o quadro de anemia crônica que o talassêmico intermediário tem. Só que pode chegar numa fase da vida que essa medula não consiga corresponder ao esperado, e ele comece a ter queda no valor de hemoglobina, esse seria um dos fatores, essa questão da medula, um sequestro esplênico, né, o sequestro do baço aumentado. Então, o que a gente tem visto, a literatura vem falando, é que com o envelhecimento pode haver uma necessidade aumentada de transfusão de sangue. Tá? Uma queixa de cansaço que a gente às vezes não observa numa faixa etária mais precoce, na medida que envelhece, pode comer. Quando a gente fala envelhece, não é lá o velho de 60, 70 anos, não, tá, gente? É na medida que vai adquirindo 40 anos de idade, 30 e pouco, 40 e poucos anos, a gente pode observar uma mudança nesse quadro. Um quadro de cansaço, queda do valor de hemoglobina comparando ao que ele tinha antes, afetando sua qualidade de vida. Por isso que é muito importante esse acompanhamento muito de perto, porque essas mudanças podem vir a acontecer e, consequentemente, uma necessidade de entrar num protocolo transfusional e ser mantido nesse protocolo. E além do que eu já citei antes, de causas que seriam transitórias. Isso é muito interessante, Vi, porque às vezes o paciente ele tem um diagnóstico de talassemia não dependente de transfusão, Vi, e ele
perde o acompanhamento com o seu médico, deixa de acompanhar com o hematologista por anos a fio, aí ele chega numa emergência com uma hemoglobina baixa, cansado, com insuficiência cardíaca, enfim, com complicações que se ele tivesse tido esse acompanhamento precocemente, ou não, regularmente, né, vamos dizer, ele não teria essa situação de forma tão aguda, né? Ele poderia ter sido prevenido, às vezes entrar em transfusão mais precoce, porque Sim. A gente sabe, né, a transfusão não é isenta de risco. E aí eu vou perguntar para a Sandra, assim, quais são os riscos dessa transfusão? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu tô com hemoglobina baixa, mas eu não quero transfundir. Então, quais são os riscos de transfundir esse paciente? Eu acho que no caso da talassemia extracardiária, não dependente, você tem risco de transfundir e risco de não transfundir também. Exatamente. Né? Então, assim, nós sabemos que aqueles pacientes que acabam começando a transfundir com mais de 3 anos de idade, por exemplo, ele tem uma chance maior de fazer aluminuização. O que é isso? De ele receber um sangue, então, por mais selecionado que esse sangue tenha sido, para que seja bem completamente compatível com o paciente, ainda assim ele pode desenvolver algum anticorpo aí que tinha naquele sangue e ele não tem. Então, mas tem como prevenir isso. Hoje nós sabemos que se nós fizermos uma fenotipagem estendida, ou seja, não avaliar só o tipo sanguíneo ABO, não avaliar só o RH, mas avaliar também aqueles subtipos de sangue que a gente tem, que são vários. Tem Kell, Duff, Kidd, Diego, vários nomes aí que se deram. Você fazendo um estudo estendido para avaliar esses anticorpos que o paciente, muito provavelmente esse risco vai diminuir, porque esse dado que nós temos desse risco maior é um dado muito antigo, é de 1970, por aí. De lá para cá, a hemoterapia evoluiu muito. Então, hoje nós conseguimos exames, testes que melhoram a qualidade daquele sangue. Existem as reações transfusionais? Existem, mas qualquer pessoa no mundo que vai transfundir tem esse aumento de risco transfusional, mas justamente por isso que de reação transfusional, né? Durante aquela transfusão, tem sempre o hematologista, o hemoterapeuta, alguém, um médico ali naquele mesmo recinto para seguir essas possíveis reações. Então, assim, é isento de risco? Não é, mas se a pessoa tem indicação de transfusão e não transfundir, ela vai ter uma série de complicações também. Tá? Por exemplo, aqueles pacientes que passam a ser dependentes de transfusão, eles vão se encontrar com a sobrecarga de ferro. Mas se a pessoa com talassemia não dependente de transfusão também não transfundir, ela também vai fazer sobrecarga de ferro por um mecanismo diferente, que é o aumento da absorção de ferro pelo intestino. Nós sabemos também que se a pessoa tem a indicação de transfundir e não transfunde, aumenta o risco dela ter outras doenças, né, que nós chamamos de comorbidades quando ela cresce. Então, por isso que essa transfusão tem que ser... Por isso que, como eu vou repetir, porque isso é muito importante, esse paciente ele tem que ser acompanhado desde criança, porque nós só vamos conseguir encontrar essas indicações, essas comorbidades, essas intercorrências aí que a pessoa com talassemia não dependente vai apresentar com esse segmento rigoroso. E não a cada 6 meses, uma vez por ano, quando o exemplo que a Mônica deu tem a intercorrência. Então, também, não é porque ele não transfunde que ele não precisa de segmento médico, ele precisa, sim, desde pequeno. Deixa eu fazer uma colocação. Eu acho que, no geral, o médico vê um paciente com talassemia com 7 ou 8 de hemoglobina, até na fase ainda, né, criança, e acha que ele não precisa de transfusão, porque faz uma certa confusão com a anemia falciforme também, né? Porque ainda tem isso. Então, por que eu vou transfundir alguém com 8 de hemoglobina se ele é jovem, não tem queixa, suporta bem? Só que na talassemia, crescer com 8, 6,5, 8 de hemoglobina gera danos, porque é uma medula hiperproliferativa.
E aí ele pode crescer com deformidades ósseas. Então, além dessas complicações da fase adulta que nós terminamos de falar, e eu acho que vocês que são pediatras podem falar muito melhor, a gente tem que ter um olhar diferenciado para esse intermediário, entre aspas, ainda criança, que está crescendo com uma hemoglobina baixa. Pode ser assintomático? Pode ser, mas a gente tem um olhar diferenciado para as complicações, sob o ponto de vista ósseo, expansão medular, enfim, tudo que a gente sabe que uma hemoglobina baixa pode causar um talassêmico, mesmo que ele seja assintomático nos primeiros anos de vida. Isso é muito importante, Vivi, porque eu não sei se a Sandra ia comentar. Às vezes a criança está com 7, 8 e ela está no limite do crescimento dela. Ela está pequena para a idade, ela é a menor da classe, ela fica acordada, estudando assim, com muito sacrifício, porque ela não está com falta de ar, está cansada, mas ela tem um rendimento menor, porque a hemoglobina está mais baixa, está faltando oxigênio para o cérebro dela. E mais do que isso, ela vai ter aumento do baço. Essas crianças com hemoglobina mais baixa, elas vão ter aumento do baço e tem mais chance de ter hiperesplenismo. Quer dizer, com isso, elas vão ter uma qualidade de vida ruim, com baço imenso, às vezes, para tentar compensar deformidade óssea, crescimento. Então, é importante esse monitoramento, como a Sandra mencionou, é importante esse segmento regular. A gente tem que ter o hematologista, pediatra, depois o hematologista adulto, mas quem tem talassemia não dependente de transfusão, não é que ela não depende de transfusão, mas ela tem que ser acompanhada, porque no momento certo ela vai, ou não, vai precisar de transfusão ou vai precisar de outras atenções, porque essas massas, do mesmo jeito que não são inibidas, elas crescem em outros lugares, né? A produção, a medula produzindo de forma aumentada, vai ter outros lugares. A Sandra acho que queria falar. Eu ia falar isso. Pode falar, Dercy. Não, eu acho que aí tem duas pediatras aí e nós somos 2 médicos de adultos, eu e Viviane. Mas eu acho que está na mão do hematopediatra essa decisão, sabe? Porque quando eu estive lá com a doutora Wonck, lá em Londres, tinha um endocrinologista italiano chamado Vincenzo De Sanctis, e ele utilizava um parâmetro para decidir se aquela criança com talassemia, além, obviamente, do estudo molecular, que é uma coisa que é um indicativo que pode servir também de decisão, era a velocidade do crescimento. Não somente aquela curva da plotagem que você bota dos percentis de crescimento, mas era uma velocidade de crescimento esperada. Era um cálculo com a estatura do pai, estatura da mãe. E ele fazia uma matemática lá, que ele dizia, olha, essa criança muito provavelmente é melhor que seja para ela transfundida regularmente do que não. Então, está muito na decisão de pegar logo o talassêmico pequenininho e fazer esse tipo de avaliação, até mesmo para ter essa adesão que você falou, Mônica, ou foi Viane, que ele precisa ter um acompanhamento regular, né, Sandra? Porque senão a gente fica pegando. O meu talassêmico que eu tenho aqui em Pernambuco, eu já peguei eles adultos, pais, mães, avós até, porque a gente se diagnosticou muito tardiamente. É outro problema também que acontece. E aí, como a gente tem, hoje em dia, mais estrutura no sistema de saúde para diagnosticar mais precocemente, acho que está muito mais a tarefa aí na mão dos hematopediatras para decidir e ajudar a gente para não ter os velhinhos dodói que nem a gente tem agora, né? Não, com certeza, acho que a grande função dos hematopediatras é seguir esse crescimento, exatamente como você falou, Aderson, porque se começa a cair essa curva, ou se tem baço, ou às vezes ele está crescendo direito, mas é como a Mônica falou, ele não consegue ir bem na escola, porque ele não consegue focar, não presta. Não, ele não tem distúrbio de TDAH, essas coisas, ele tem a hipóxia mesmo. Então, está na nossa. Né? Oi? Não se consegue praticar um esporte ou coisa assim. Então, porque isso é muito importante. A gente tem que fazer. Nós, médicos, hematologistas, temos que fazer com que essa pessoa tenha a vida o mais normal possível. Então, se ela quer fazer esporte, seja lá o que ela quer fazer, eu que tenho que me virar para deixá-lo com uma hemoglobina que ele consiga fazer o que ele quer.
Então, Uhum. isso às vezes não significa economizar na transfusão. Tudo bem, Uhum. hoje a gente trabalha muitos conceitos do gerenciamento do sangue do paciente, que é o PBM, que é para você transfundir com racionalidade. Só que na talassemia eu não consigo economizar a transfusão, porque eu vou Concordo. prejudicar, e quando eu mandar o paciente para a DERJ para Vivi, ele vai estar cheio de problemas já, e a gente não quer fazer. Porque Uhum. para resolver vai ser bem difícil. Uhum. E às vezes um outro ponto na pediatria é que eles falam, sei lá, a criança entrou porque a velocidade de crescimento está ruim. Mas, quando fizer 18 anos, vai parar de crescer. Então, você pode parar de transfundir quando ele parar de crescer. Experiência própria. Ninguém quer. Ninguém quer. Porque a transfusão deles, quando eles entram, é igualzinha à transfusão do talassêmico maior. Hemoglobina boa, intervalo transfusional adequado. Então, a pessoa que cresceu com 13, 14 de hemoglobina vai voltar a 7? Nunca que ele quer. Mas a gente tem que acreditar e ter fé e entender o quanto que isso é importante para essas pessoas. Eu acho que essa mesma inibição da produção medular que a gente faz no major, entre aspas, eu acho que ela tem que existir no intermediário, entre aspas, porque essa expansão medular ela causa muitos danos, né? Essa hiperproliferação da medula. São muitos danos. Uhum. E eles têm a hemólise crônica, que também é um fator que complica muita coisa. Hipertensão pulmonar, úlcera de perna. Essa hemólise crônica também é muito desfavorável. Então, também, risco de trombose. Isso, trombose. Hipertensão pulmonar, né, gente? E hoje a gente sabe que ainda não tem um tratamento adequado para hipertensão pulmonar. Então, para quem tem talassemia, então é mais difícil ainda. E aí eles ficam com a hemoglobina mais baixa, não recebem transfusão, de qualidade de vida, maior comorbidade. Enfim, são todas questões que a gente tem que levar em consideração. Por isso que é tão importante uma live como essa, para que a gente possa empoderar as pessoas que têm talassemia, para que elas também entendam que elas fazem parte do tratamento, que elas têm que ter responsabilidade, que elas têm que ser orientadas para que elas procurem realmente o melhor, né? Porque às vezes o médico marca a transfusão e a pessoa nem aparece, né? Porque não está se sentindo mal, não né? Está se sentindo mal, né? E aí falou, não é assim, se o médico indicou, vamos atrás, enfim, eu acho que é importante isso para todos eles. Pois e outra coisa importante, né, que a gente vê, Mônica, aí, pessoal, é a questão da formação de anticorpos. A gente sabe de evidências claras que os que transfundem mais cedo e mais regularmente desenvolvem menos anticorpos do que aqueles que transfundem mais tarde e mais intermitentemente. E esse é o problema que exatamente eu tenho agora, que o meu talassêmico aí, sim, com 60, 70 anos, que não tomavam transfusões regulares e que agora, com o envelhecimento, passaram a necessitar aquilo que Viviane falou, daí eles desenvolvem anticorpo com uma facilidade muito maior. E aí o que acontece? A dificuldade transfusional volta novamente por um outro efeito, que é a incompatibilidade sanguínea. Então, é um negócio que que é uma decisão que depende de começar rápido e cedo mesmo, antes que fique complicado lá adiante. Acho que um conceito que é importante ficar é que na talassemia nós não transfundimos números e não transfundimos porque está cansado, né? A gente tem um olhar diferente quando a gente transfunde. Exatamente. Se você começa a transfundir cedo, é para evitar as complicações futuras que a gente sabe que virão. Não é? Então, às vezes, a hemoglobina não é tão baixa, o paciente não tem queixa de cansaço, porque é jovem, suporta bem, mas é uma visão futura, complicações futuras, que não é nem a longo prazo, não. Muitas das vezes até a médio prazo, né? E pegando esse gancho da transfusão, uma vez que eles transfundem, né, esporadicamente ou não, a Sandra já começou a falar sobre a questão da sobrecarga de ferro. E aí, como é que a gente tem que monitorar esses pacientes? Por que eles fazem sobrecarga de ferro? E aí eu deixo acho que a gente pode começar pela Sandra, que já começou falando disso, e aí depois os outros, a Vivi e o Aderson falam.
Bom, vou falar como é que ela começa. É. Como já foi comentado aqui, né, essa medula está trabalhando bastante, porque o corpo sabe que a pessoa está anêmica, mas ela não sabe que ela está anêmica porque ela não tem aquele genzinho lá que vai produzir hemoglobina certa. Então, ele vai tentar fazer o quê? Ele sabe que ele precisa de ferro. Um dos elementos que ele precisa para produzir essa hemoglobina é ferro. Então, ele vai estimular a produção, a absorção do ferro pelo intestino. Porque na cabeça do nosso corpo, ele está dando mais ferro para que produza mais hemoglobina. Só que não é. Esse ferro, ele está sendo absorvido a mais, mas ele não forma hemoglobina porque tem aquela mutação que não deixa a hemoglobina correta ser formada. Então, fica aquele ferro solto circulando, ele está lá desocupado no corpo, o que ele vai fazer? Eu vou depositar nos órgãos. Então, ele começa depositando no fígado. Então, é por isso que a gente fala, às vezes fica essa ideia de não transfundir para não sobrecarregar, mas no intermediário, e no maior também, que não transfunde direito, vai sobrecarregar do mesmo jeito. Uhum. E aí eu passo para o Derson, para a Vivi, para continuar. Tá. Uma questão interessante, falando agora de como é que a gente monitora esses pacientes, no geral, as pessoas ficam muito focadas na ferritina. Só que na talassemia não dependente de transfusão, eu posso ter ferritinas não tão elevadas, né, pouco elevadas, e ter excesso de ferro no fígado. A gente começou a ver isso quando passamos a fazer a ressonância T2 estrela, e aí valores de ferritina inferior a 1.000, porque pelo PCDT nós prescrevemos quelante de ferro nos pacientes com ferritina superior a 1.000. Só que esses pacientes não costumam ultrapassar 1.000, eles ficam com valores inferiores. Mas aí, uma ressonância mostrando a sobrecarga hepática, que é a mais comum, esse ferro que fica solto, esse ferro que a Sandra falou, mais comum irem para o fígado, menos comum para o coração. Então, a gente pode encontrar sobrecarga grave de ferro no fígado e a ferritina não ser tão elevada. Então, esse é um outro olhar importante para quem acompanha o talassêmico intermediário. Observar uma ferritina não tão alta não significa que ele não tenha excesso de ferro no fígado. E aí a gente cai naquela outra questão, que é o acesso à ressonância T2 estrela no país, né? São poucos centros, poucos locais que têm acesso. Então, tem essa particularidade. O monitoramento, ele não pode ser, não é ideal, né, que seja somente pela ferritina. O ideal é que esses pacientes façam avaliação, pelo menos hepática, do ferro. Aderson? Exatamente, essa questão crucial que você tocou, Viviane, a gente tem um método de padrão ouro, que é a ressonância magnética, para definir se esses pacientes estão com excesso de ferro ou não, se há sobrecarga de ferro, porque a gente sabe que o excesso de ferro no fígado lesiona a célula hepática, também os vasos sanguíneos entre uma célula e outra, e também vai provocar cirrose e pode provocar até câncer de fígado. Então, a gente tem um compromisso muito grande com esse grupo de pacientes que tem talassemia, que a gente dita intermediária ou não dependente, que tem ferro aumentado e a gente não sabe. A gente só tendo a ferritina, a gente está literalmente cego. Então, a gente não pode continuar, tratando o talassêmico não dependente sem essa ferramenta. A gente tem que ter. Isso é uma coisa que a gente vem lutando há anos para poder montar, que são técnicas que não são tão complicadas. Aparelhos de ressonância magnética tem uns montes no Brasil agora, principalmente dentro do Sistema Único de Saúde já temos, é só a gente criar um sistema de fluxo para isso acontecer. Porque eu, por exemplo, aqui em Pernambuco, tenho muita dificuldade, tenho que pedir ajuda ali, acolá, pedir um ou outro, quando eu desconfio que a coisa está muito grave, mas assim eu não posso monitorar, né, o crescendo da sobrecarga de ferro. Tenho que estar atento sobre isso e não posso. Então,
é uma limitação da gente também. Exatamente. Só acho que só complementando a importância do que vocês estão falando, tem já a publicação que diz que uma ferritina de 500, que é uma ferritina não tá, equivale a um ferro no fígado de 8, que é uma sobrecarga moderada. Então, para vocês verem a discrepância realmente, que não dá para ficar só fiel, tanto que a Federação Internacional de Talassemia, ela recomenda que se o paciente com a talassemia não dependente de transfusão tem uma ferritina acima de 500, você já pode começar a terapia quelante de ferro. Se você tiver a ressonância, melhor ainda, mas nós vamos conseguir um dia, espero que em breve, ter ressonância no Brasil para todo mundo, mas só para já ficar atento a esses valores discrepantes. Esse mesmo... Fala, Verso. Eu, como uma conduta aqui com meus pacientes mais velhos, né, com talassemia, eu não deixo a minha ferritina passar de 100. Eles estão tomando quelante com ferritina bem baixa. Aí a briga é lá com a farmácia para poder a gente garantir que esse remédio chega mesmo com ferritina baixa. O farmacêutico fala, só tem 90? Eu digo, não, mas eu quero que fique assim, né? Porque eu não tenho como aferir com a ressonância. Para mim é melhor deixá-lo, né, com menos ferro possível do que a gente ter uma surpresa de um hepatocarcinoma, de uma doença maior, né? Então, é realmente um dilema que a gente enfrenta no dia a dia para a gente precisar resolver essa questão. Os pacientes, de uma maneira geral, ficam muito focados na ferritina. Mas, na verdade, o que interessa é o ferro no órgão, né? A ferritina é só um método indireto de nós acompanharmos, que no caso do intermediário, entre aspas, não é eficaz, né? Não é, ela não expressa exatamente... Quer dizer, a Sandra agora deu uma informação aí, eu não sabia disso, né? Que parece que esse valor de 500 já expressa uma sobrecarga intermediária, né? Mas o paciente, eu vejo isso, eles querem baixar a ferritina, né? Não existe... O nosso foco é retirar o ferro do órgão, esse é o foco. Aí eu vou nessa onda deles também. Eles querem baixar a ferritina, eu digo, vamos botar abaixo de 100, toma o remédio. É interessante que existe um exame laboratorial, né, a saturação de transferrina, que pode ajudar um pouco de forma indireta, lógico, não substitui a ressonância, não, óbvio, mas dá um norte também, né, que eu acho que vale a pena usar nesses pacientes que são não dependentes de transfusão, porque se ela tiver acima de 50%, quer dizer, 60%, 70%, eu já sei que eu vou ter ferro livre, eu já sei que eu vou ter lesão. Então, já ajuda também a mostrar para eles, olha, tá vendo? Subiu, então o ferro está livre, vai lesar os seus órgãos. Eu acho que também vale a pena ter esse monitoramento. Indireto, lógico. O melhor, com certeza, é a gente trabalhar e a gente vai conseguir, porque já existe o código, né? Já existe o procedimento no SUS, é uma questão de organizar fluxo, porque o procedimento já existe e não estamos falando... A ressonância do fígado é rapidamente feita, quer dizer, não é um procedimento demorado, do coração também. Então, é uma questão de organizar o fluxo. Porque, como disse o Aderson, a gente já tem muitos aparelhos de ressonância no país inteiro. Então, acho que a gente tem que ter centros de referência para, talvez, um por região, é isso que a gente vai ter que trabalhar, porque quanto mais expertise a pessoa faz, melhor, mais esse exame é fidedigno. Então, também não adianta a gente fazer um exame que, às vezes, o resultado não vai ajudar para a gente, né, em relação a tudo isso. Então, é a parte clínica e a parte do exame. E padronizar laudos. Padronizar laudos. Porque isso é uma coisa assim, muito importante, porque, às vezes, a gente vê laudos tão díspares de um para o outro que você fica sem ter o que dizer para o doente. Você sabe que aquele laudo está certo, mas a gente não pode, né, dizer que não. Então, eu acho que essa é uma coisa, e uma das possibilidades de você, além disso, padronizar os laudos, é ter uma pessoa de referência para conferir esses laudos. E aí, é possível de mandar por imagem, e alguém do Brasil com mais expertise pode definir, não é, vamos lá, vou melhorar nisso, naquilo. Eu acho que a gente pode fazer isso, sabe?
Isso Sim, é por um doente. período de tempo, né? Porque as pessoas vão treinando, vão aprendendo e tendo Isso. a pessoa que supervisiona por um período de tempo que pode mandar a imagem rápida. É fácil mandar a imagem pela internet. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar mesmo para ter isso de padronização de laudo, porque isso é muito importante. A gente muda a conduta do indivíduo, a gente muda a qualidade de vida, a gente muda a perspectiva, né? A expectativa de vida. Então, é importante, né? É, mas, então, agora a gente sabe que tem sobrecarga de fé. E aí, como é que a gente trata essa sobrecarga de fé? Porque a gente já viu que tem a questão da ferritina, a gente viu que tem a questão da ressonância, mas aí o indivíduo tem a sobrecarga de fé. Vocês já meio que adiantaram, falou de manter ferritina menor que 100, mas como é que a gente deve tratar essa pessoa não dependente de transfusão? Como é que a gente trata dessa? Que você começou falando, né, seus meninos, né? Seus meninos terem É, ferritina menor que 90. eu tenho um paciente com mais de 75 anos, é muito. É. É. Então, isso são situações diferentes. Agora, com relação à quelação, a gente tem, né, quelantes, os 3 quelantes. O grande problema que a gente continua enfrentando é usar a desferroxamina, usar ela com combinação com deferiprona, porque a gente não tem como fazer a desferroxamina, mas é muito importante que a gente saiba manusear esses 3 quelantes que a gente tem, né? Uhum. Normalmente, a gente usa, né, o quelante que o paciente se adapta melhor. Eu tenho pacientes que usam iniciam logo com a Deferazirox, né, que é o EJAD, e aí depois eles podem não dar problema, alguma reação, elevação de creatinina, daí a gente troca para Deferiprona e assim a gente faz. Mas seria muito bom que a gente tivesse ainda acesso a fazer com alguma regularidade a desferoxamina, que é um grande quelante que a gente conhece, né, de Uhum. muitos anos, é muito seguro, né, tem muita eficácia também. Então, só levantando a bola aí para outros falarem. Uhum. E aí, Vivi, como é que você trata? E depois a Sandra vai falar. Infelizmente, no Rio de Janeiro, nós só conseguimos fazer monoterapia, não é? Em poucos lugares do Brasil, eu acho, aí você vai saber falar melhor sobre isso, acho que poucos lugares conseguem fazer a terapia dupla, que hoje a gente enxerga que ela é necessária. Então, eu gostaria de poder fazer uso, ao mesmo tempo, do Deferazirox e da Deferiprona. É o que eu gostaria, mas eu não consigo. Porque a gente observa que o paciente em uso dessas terapias, a ferritina não atinge aquilo que a gente gostaria, mesmo no uso regular. Então, me parece que a terapia combinada, ela se faz necessária. Queria até saber a opinião de vocês, né? Porque me parece, mas no Rio a gente ainda não consegue. Então, hoje eu lanço mão de uma ou outra, ou Deferazirox, ou Deferiprona, por conta de eventos adversos do Deferazirox. Alguns não conseguem fazer uso por conta de diarreia, dor abdominal, alguns pacientes realmente não conseguem. A Deferiprona, eles têm acho que uma adesão melhor, é uma medicação que não tem efeitos adversos importantes que a gente observe, mas tem o inconveniente de ser de 8 a 8 horas, né? Então, isso também é um inconveniente. Mas o que eu faço é isso, é uma ou outra. É, o Desferal a gente não tem, então a gente não tem o hábito de usar, nós não temos as bombas, não temos também a medicação. Há pouco tempo atrás, até tinha ainda restante no hospital, e até concordo com o que o Aderso falou, porque aí nós estávamos com um paciente com sobrecarga de ferro no coração. Então, aí eu conseguia fazer a terapia combinada, Verdade. o Desferal com Deferazirox, mas aí eu tive períodos de internação fazendo, né, na bomba com ele internado. E a gente conseguiu, com várias internações assim longas, limpar o coração. Então, como a Décio falou, realmente me parece que é uma droga bastante interessante de termos, né? E aí, Sandra? Eu vejo 2 cenários na talassemia não dependente de transfusão.
é aquele não dependente que acabou virando dependente de transfusão e que ele se comporta como um talassêmico dependente, que é o que nós conhecemos como major. E aí, assim, concordo com tudo como foi dito, vai depender da quantidade da sobrecarga que tem para indicar ou não terapia quelante combinada ou monoterapia. E também concordo, pelo menos quando eu vou começar o tratamento, eu coloco as 3 opções e vai ser aquela que a família se sentir mais confortável de tomar, às vezes escolhe um, não dá certo, a gente vai mudando. E esse que transfunde é aquele que vai ter uma necessidade, uma relação mais intensa. E tem o cenário daquele que fez a sobrecarga de ferro, na verdade, pelo aumento da absorção intestinal do ferro e que precisa, como o Adélio já comentou, vai precisar limpar esse fígado para não ter esses problemas no futuro. Nessa situação, pelo menos o que hoje nós temos aprovado e que existe estudo clínico é o uso do Deferazirox, lembrando que é metade da dose do que eu daria se fosse uma pessoa que depende de transfusão, porque o que acontece? O paciente que depende de transfusão, ele está sempre com ferro livre circulante, então eu tenho que manter uma dose de quelante adequada para que esse ferro livre não fique circulando, porque ele está recebendo ali transfusão periodicamente conforme o esquema dele. O talassêmico não dependente, ele não está transfundindo, então ele não tem esse ferro solto aí como teria o que transfunde, então por isso é permitido. Você consegue, com uma dose menor, você limpa esse fígado e traz menos toxicidade para o paciente. Mas também concordo, digamos, o paciente, eu prescrevi o Deferazirox, não consegue tomar, eu não vou deixar de dar deferiprona para ele, porque eu tenho que limpar o fígado de alguma maneira. Então, existe o quelante, a gente consegue só assim, entender bem qual que é o cenário para eu entender se eu vou ter indicação ou não de combinada, se eu posso fazer mono, e se é dose cheia ou metade da dose, aí o que eu faço. Mas tem sim o tratamento. Isso é muito importante, que além então, a indicação da transfusão para essa pessoa que é não dependente de transfusão, quer dizer, nós falamos sobre a indicação, falamos o que falamos que ele pode ter sobrecarga mesmo se não tiver transfusão, e como tratar esse paciente que também tem as peculiaridades. E aí a gente está chegando ao fim do nosso Hemoplay, e eu fico muito feliz da gente poder ter tido essa oportunidade de falar, né, de todos esses aspectos, e eu queria que cada um deixasse uma mensagem, algo para as pessoas que estão nos assistindo aí no webinar, na live, né, no Hemoplay, porque eu acho que quanto mais informação a gente der, mais esse paciente vai conseguir fazer o melhor tratamento para ele. Então, queria que vocês, cada um, falassem um pouquinho, porque a gente está encerrando, e aproveitem, quem tiver pergunta, se tiver alguma pergunta aí na internet a gente vai responder, senão vocês vão ter a oportunidade de depois assistir pelo YouTube, pelo Spotify, pelos outros canais da BHH, então aproveitem essa oportunidade. Vamos lá, pessoal, quem quer falar? Eu acho que vou pegando aí o gancho que a Sandra falou com relação a uma pessoa que não é dependente de transfusão. Ela não é dependente de transfusão, mas ela tem que ser dependente de consultas hematológicas. A gente tem que continuar fazendo isso. Os meus que estão mais velhinhos, eu peço para vir alguns deles mensalmente, outros eu peço para vir de 2, no máximo de 3 em 3 meses para eu vê-los, porque isso faz com que a gente possa perceber ou acompanhar algum distúrbio, até metabólico, uma glicose que sobe, uma coisa que é um indicador de que alguma coisa não está bem. E se ele fica afastado há muito tempo, já vem uma complicação aí que a gente vê, chega com uma hemoglobina muito baixa, chega com uma complicação enorme de algum sistema, porque não acompanhou o regular. Então, é isso aí. Quem é talassêmico não dependente de transfusão é dependente de médico. É isso aí, muito bem. E aí, Vivi? Então, a mensagem que eu vou deixar também é puxando a orelha, né? Porque nós falamos das medicações para tratar a sobrecarga de ferro.
Mas não adianta ter o remédio e o paciente não tomar, né? E a gente sabe que isso acontece. Por quê? Porque não sente nada. Esse é o grande risco da sobrecarga de ferro. Quando ele sentir algo, é porque o fígado já estará em condições muito ruins, ou o coração já evoluindo com insuficiência cardíaca. Então, a mensagem que eu deixo é: tomem o remédio, tomem o quelante, não se baseiem no fato de não sentir nada, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para eles. E aí, Sandra? A minha mensagem é: vamos aprender juntos. Porque hoje o que nós sabemos da talassemia não dependente de transfusão, em termos de tempo de medicina, é muito novo. Tá? Eu acho que quando tem uns 10 anos, sei lá, 15 anos, que tudo isso que nós sabemos hoje começaram a ser estudadas e descobertas. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Quem tem a talassemia não dependente, desenvolva a sua curiosidade, pergunte para o médico, vá para o médico, como o Aderson falou, faça o seu tratamento direitinho, como a Vivi falou, e dessa maneira será um aprendizado médico, paciente, família, no final, sempre focando na qualidade de vida de vocês. Ai, muito legal. Eu acho que essa é a mensagem que todos nós queremos. Todo mundo aprendendo, todo mundo querendo fazer o melhor. E a gente, cada um dentro dos seus consultórios, né, Aderson, lá no EMOP, Vivi no Rio, Sandra em São Paulo, eu em Campinas, e os outros médicos que têm a oportunidade de tratar da pessoa com talassemia intermediária, que possa trocar experiência, que a gente possa realmente fazer com que daqui a um tempo a gente fale assim: nossa, nós não vamos ter mais pessoas com complicações que poderiam ser evitáveis dentro da talassemia não dependente de transfusão. E eu encerro aqui, fico muito feliz, muito obrigada, Aderson, Vivi, Sandra, agradeço demais vocês terem falado. Eu estou aqui muito feliz de estar na BHH, na sede aqui, falando pelo Hemoplay. E é isso, gente. Aproveitem, perguntem, questionem, procurem informação. É só dessa forma que a gente vai ter o melhor. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.